Começa agora o programa Rota do Pacífico. Oferecimento Staff Motors, Posto Fórum e Atacadão Motopeças. Estamos de volta, terceiro sábado da nossa Rota do Pacífico. Nós aqui continuamos reunidos. Já tem 3 semanas que a gente está aqui, ninguém saiu para tomar banho ainda. Isso é a mágica da televisão. Mas a gente vai continuar contando essas histórias que aconteceram nesses quase 8.000 quilômetros que a gente percorreu por países aqui da América do Sul. Nós estávamos em Salta. E aí fomos agora a Pumamarca, isso, vamos começar a sair de Salta. fomos a Ornocal e agora nós estamos saindo de Salta em direção a São Pedro do Atacama. São Pedro de Atacama. Será que a gente consegue contar até lá? Vamos tentar? ver, vamos tentar. Vamos tentar. Saímos de Salta, um destino a São Pedro de Atacama, que era a cidade no Chile que mais interessava A todos. a todos, por tudo que a gente viu na internet, que não conseguiu ver pessoalmente, mas que foi muito legal, uma cidade muito bacana que a gente conheceu lá no deserto, bem no deserto do Atacama. Entre outras coisas, um vulcão, que eu vou deixar o meu amigo Ingo falar sobre esse vulcão, porque ele ficou apaixonado, ele queria sentar inclusive na cratera, só que o guia não deixou ele sentar na cratera porque ia entupir a cratera. Conta aí. Então, a gente, desde o início da viagem, eu sempre comentei com os meninos também sobre esse vulcão Licancabur. Porque eu, particularmente, nunca vi um vulcão, né? Nunca vi um vulcão. E gostaria de estar presenciando, estar perto, estar ao vivo, vendo como é que era. E essa viagem deu muita alegria, pelo menos para mim. Porque eu consegui ver o vulcão sem neve e com neve. Mas antes da gente chegar no vulcão, vamos lá. Saímos de Salta. Saímos de Salta, Pegamos ali a rota, não mais a rota 9, pegamos a autoestrada, passamos por Pumamarca e tocamos Pumamarca para a gente chegar na costa do Lipan, subir. A Depois- Costa do Lipan é uma serra E que dá, nós subimos 3.600 metros. eu acho que dá 4.170 Não. metros. 4.172,5. Mas enfim, é alto pra caramba. E a gente teve a chuva e a neblina nos acompanhando, frio. pra caramba. Ali eu senti frio mesmo, porque a luva não estava dando conta. Tinha que colocar a mão no escapamento da Colocava moto no para aquecer. motor da moto para aquecer. Muito frio. E devido à neblina, a gente não conseguiu ver aquela vista maravilhosa Paisagem, né? que normalmente a costa do Lipan tem, de você ver todo o caracol da estrada, depois que você vai lá no topo do mirante, lá da costa do A Lipan. gente quando a gente chegou no topo da Costa do Lipan, é que cessou um pouco a neblina, que aí a gente começou a descer, e aí que a gente teve uma visão bem bacana. Isso. E aí o que acontece? Mais interessante é que a gente pegou um frio extremo, saindo da costa do Lipan, que é onde você está assim, subindo a Cordilheira dos Andes, e aí você começa o seu caminho para ir para Salinas Grandes. Aí, como se fosse um toque de mágica, acaba o frio, sol, seco. E calor. É calor porque, se comparar com o Exato. frio que tava, né? Muito calor. E aí a gente começou a andar naquela estrada, em algumas retas, etc e tal, de repente a gente se deu de frente com aquela imagem que não sai da minha cabeça. É como se fosse um mar, só que em vez de ser azul da água do mar, ou brilhante, meio que cristal, era tudo branco. Você via que os carros andando naquela pista que descia um pouco, e tudo branco, aquele mar de sal, coisa mais linda do mundo. E mais interessante nesse mar de sal é que tinha uma praça na beira da estrada, como É se tipo fosse uma praça. um vilarejo. Tipo um vilarejo. Não era um vilarejo porque eles estavam lá só para vender. Só pra Então, vender. várias tendas de artesanato. E todas as tendas feitas com parede de sal. Eles cortavam o sal, faziam tijolos e iam montando essas tendas para atender os turistas. Passamos dali, fomos
Pasto de Ticos. Pastos Chicos. Pastos Chicos. Também é um ponto icônico para o motociclismo. Isso. É um posto de gasolina e uma pousada que os motociclistas passam por lá para visitar o São Pedro do Atacama e é muito conhecido. É um lugar bonito, lembra muito aquele deserto americano, aquela coisa de Cidade de Faroeste. Inclusive né? eu fiz uma foto lá, eu fiz uma foto com já ao fundo uma das montanhas da Cordilheira já nevada. Eu gostei demais dessa foto. Inclusive lá só tinha uma bomba de combustível. No posto só tinha uma bomba. Se formava uma fila assim para abastecer. Era bem icônico, bem diferente. E de lá a gente partiu para novamente todo aquele trabalho de cruzar um país para o outro, que é Da saída na Argentina, etc e tal. Passo de Jama, né? Num lugarzinho Passo que de chama Jama. Passo de Jama, né? Passo de Passo de Jama. Jama. Passo de Jama. Também é um lugar um pouco mais alto, também, que ele já começa tudo alto, né? E lá eu senti, não sei se vocês sentiram também, um rigor um pouco maior com fiscalização, Sim, etc. e tal. Sim. No Tem Chile, rigor no maior. Chile. No Chile teve Isso um rigor pelo maior. Chile, né? Isso. Tá pensando em trocar de carro? Venha para a Staff Motors. Desde 2002 entregando confiabilidade e os melhores seminovos de Rondonópolis. Todos com garantia Staff comprovada por nossos clientes já atendidos em mais de 23 anos de mercado. Temos financiamento facilitado, atendimento personalizado para você fechar o melhor negócio. Venha para a Staff Motors, porque nós vamos te ajudar você a realizar o seu sonho de levar um carro novo para a sua garagem. Tá procurando peças e acessórios para sua moto? Acelere para o Atacadão Motopeça. Vem pro arraiá de ofertas do Atacadão Motopeça, Su! Kit relação para bis 125 e Pop 100 por R$50 a unidade. Retrovisor Mini Titan R$15 o par. Aro roda 18 Titan YBR R$85 a unidade. Óleo Motul 20W50 por R$30 o litro. Capacete San Marino R$159 a unidade. Atacadão Motopeça, sinônimo de variedade, preço justo, sempre. Enfim, Chegar no São Licancabur. Licancabur. Enfim, chegar no Licancabur. Licancabur. Aí passamos, andamos mais ou menos uns 10 quilômetros ao redor do Licancabur e aí tivemos uma impressionante descida de uns 25 quilômetros. Você lembra? Foi. E a cidade de São Pedro do Atacama lá embaixo. Sim. E descendo com aqueles escapes de segurança. Exato. E tudo descendo. Quando você vê o Licancabur do seu lado e você descendo para chegar em São Pedro. Aí chegamos em São Pedro. São Pedro do Atacama é bonito, é uma pedra preta lá. Entendeu? Sem asfalto. Sem asfalto. Sem asfalto. A cidade não tem 1 metro de asfalto. Mas tem 936 milhões de turistas por metro quadrado. Isso. Mas não tem asfalto. Mas é um ponto turístico. Por quê? De São Pedro ao Geysers del Táchira, que é um parque geotérmico, é pertinho dessa cidade. Então você tem um aeroporto internacional que é Calama, que é basicamente do lado de São Pedro do Atacama, e você visita, saindo de São Pedro, esses Geysers del Táchira, que a gente foi lá visitar, tivemos uma experiência maravilhosa. E por que é tão importante? Porque ele é o 3º parque geotérmico do planeta, que é o Geysers del Táchira, que você pode estar visitando a partir de São Pedro. Além disso, nós ficamos no Airbnb muito bacana, muito maneiro. Bacana. Como é que era? Dom? Não me lembro, mas muito maneiro. A casa é muito maneira. Muito legal, muito legal. É um lugar, ia lá, muito agradável. Também aprendi que no deserto realmente faz 38 graus de dia e 0 grau à noite. É frio mesmo. Lá nós pegamos -8 lá
No TAT. É o TAT menos 6. Menos 6. Menos 6. Só fema lá. Fizemos a grande aventura de ir no Magic Bus. No Magic Bus. Para ir no Magic Bus, a gente passa do lado do Vale de la Luna. A gente meio que passa por dentro do Vale de la Luna. Enquanto as pessoas vão visitar ele numa parte mais alta, a gente passa meio que por dentro. No Magic Bus nós fomos de motoca. Foi de motoca. Você se perdeu lá, quase a gente perdeu o velho. Quase que perderam toda a moto lá, porque a Harley foi pegando os parafusos tudo lá. Mas foi. Mas foi. E voltou. Mas foi e voltou. Aí teve um velho que se perdeu no meio do deserto lá. E levanta drone pra ver se acha esse velho. E o Magic Bus, cara, nada mais é que uma sucata velha de ônibus lá no meio do deserto. Uma sucata lá. Não, mas venderam pra gente que o Magic Bus era uma parte do cenário do show do Alok. Foi o pau. Mas como é que eu ia fazer esses meninos lá? Mas chegamos lá, não tinha sido nada disso. Nada, era sucata. O ônibus era uma sucata queimado, porque ali tinha sido uma mina de cobre. Uma mina de cobre. Aí o ônibus quebrou, Eles deixaram lá. resolveram não levar embora, o ônibus ficou e foi ficando, apodrecendo. Virou ponto turístico. E virou ponto Calor turístico. da moléstia lá. Mas foi muito bom. Mas foi bom demais. E depois de São Pedro da Atacama, nós partimos para o nosso ponto final. Antofagasta. Uma cidade portuária no Chile, né? E aqui eu vou fazer um adendo bem rapidinho. Essa viagem era para ter sido feita em 2020. Foi 2020 que a gente fez a rota, né? Do Imperial. Era para ter sido feita em 2020, mas por conta da pandemia, as fronteiras fechadas nós não fizemos. Tá pensando em trocar de carro? Venha para Staff Motors. Desde 2002 entregando confiabilidade e os melhores seminovos de Rondonópolis. Todos com garantia Staff comprovada por nossos clientes já atendidos em mais de 23 anos de mercado. Temos financiamento facilitado, atendimento personalizado para você fechar o melhor negócio. Venha para Staff Motors, porque nós vamos te ajudar você a realizar o seu sonho de levar um carro novo para a sua garagem. Tá procurando peças e acessórios para sua moto? Acelere para o Atacadão Motopeças. Vem pro arraiá de ofertas do Atacadão Motopeças, só! Kit relação para bis 125 e pop 100 por R$50 a unidade. Retrovisor Mini Titan R$15 o par. Aro roda 18 Titan YBR R$85 a unidade. Óleo Motul 20W50 por R$30 o litro. Capacete San Marino R$159 a unidade. Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade, preço justo, sempre. Inicialmente a gente ia para Iquique. Aí só que dessa vez a gente decidiu para ir para Antofagasta. Chegamos em Antofagasta, uma cidade. Mas eu queria falar sobre o caminho. Saindo de São Pedro para chegar até Antofagasta, você vai a Calama. Nós decidimos ir a Calama e não subir lá em cima para pegar a rota pan-americana. E de Calama nós descemos para Antofagasta, mas pegamos um vento e um parque eólico. Muito bonito. Não, ele era um parque eólico e também solar. As duas energias eram captadas ali. Muito bonito aquele local, impressionante. E aí você começa a entrar naquela paisagem chilena, que é aquele deserto, aquela deserto mesmo. Não tem árvore, os arbustos. Quando não tem cidade, não tem nada. Não tem posto de gasolina. Não tem posto de gasolina, Tanto é que em alguns lugares eles já vendem um galãozinho com gasolina dentro, que eles chamam de faxineira. E assim. Aí a única coisa que a gente tinha certeza que ia ver na estrada
Eram as caminhonetes das mineradoras. Só. Todas as caminhonetes vermelhas com uma faixinha amarela, a gente já sabia que era caminhonete de mineradora. Só mineradora. Mas aí, as paisagens bonitas, passamos do lado do Pampa Único, depois na volta a gente parou. Pampa Único é uma cidade que era uma cidade de mineração e que ficou abandonada. Acabou abandonada porque acabou o minério que se extraía. Isso foi na volta já, né? De Antofagasta. Mas aí paramos em Antofagasta, uma cidade portuária, como o Geleia falou, um Porto Sol fora da curva, realmente Porto Sol no Pacífico. No Pacífico. Ele é fora da curva. E a cidade bonita, boa estrutura, uma boa comida. Gostei da comida, gostei da estrutura da cidade. A comida é bem servida, bastante. Bem servida, né? Bem servida. Sempre uma comida para uma pessoa, pode comer dois tranquilamente. Tranquilamente. Se não comer três, né? É, eles são bem generosos. Hotel caríssimo. Então, o que acontece? O hotel foi caro porque também a gente tem que entender que lá está sendo uma cidade onde todo mundo trabalha, né? Antofagasta não é uma cidade de turismo. Não é. Não é da turística. Mas eu acho que se fosse turismo, ia ser pior. Talvez, né? É verdade. Mas eu vou te falar, ó. Bonita cidade, eu gostei. E me impressionei com o preço de algumas coisas. Por ser uma cidade portuária, quem se dedicar aí ao shopping, fazer algumas compras, acaba vendo coisas muito baratas lá. E o horário de atendimento? Péssimo. Os caras tocou nós tudo da loja. 8 horas da noite estava fechando o shopping. Na verdade, o atendimento no Chile foi muito precário, né, cara? Foi. Assim, né? Muito O povo não é. péssimo. O povo não é acolhedor. Não. Eu acredito por ser um país assim, extremamente industrial, né, cara? Mas assim, aí depois eu fui acabar me informando, isso muito ao norte onde a gente estava. Porque ao sul, onde tem mais turismo. Aí é diferente. É diferente. Lógico. É diferente. Lógico, sem dúvida. Aí ficamos em Antofagasta por... Vocês foram ao mar? Fomos ao mar, fomos tomar banho de marzinho. Quem mais gostou foi o Varley, né? Tomou altos carros de altos tomos. Passou uma rasteira na menininha lá, né? Queria afogar a menina. E depois fomos comer camarão. Comeram camarão. Tudo isso a gente... Tava gostoso. E tudo isso a gente fez porque lá em Antofagasta, o nosso real destino era chegar na mão do deserto. Tá pensando em trocar de carro? Venha para Staff Motors. Desde 2002 entregando confiabilidade e os melhores seminovos de Rondonópolis. Todos com garantia Staff comprovada por nossos clientes já atendidos em mais de 23 anos de mercado. Temos financiamento facilitado, atendimento personalizado para você fechar o melhor negócio. Venha para a Staff Motors, porque nós vamos te ajudar você a realizar o seu sonho de levar um carro novo para a sua garagem. Tá procurando peças e acessórios para sua moto? Acelere para o Atacadão Motopeças. Vem pro arraiá de ofertas do Atacadão Motopeças, Kit relação para bis 125 e pop 100 por R$50 a unidade. Retrovisor Mini Titan R$15 o par. Aro roda 18 Titan YBR R$85 a unidade. Óleo Motul 20W50 por R$30 o litro. Capacete San Marino R$159 a unidade. Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade, preço justo sempre. Então a gente foi lá, decidimos descansar no primeiro dia e no segundo dia a gente foi na mão do deserto, onde a gente fez a nossa transmissão. Fizemos uma live para o SBT. E realmente é uma escultura muito bonita, mas é aquela história. É no meio mesmo do deserto, não tem nada. Só lá a escultura. Não. E o velho. O vendedor de picolé. O vendedor de picolé. No sol de 50 graus e o picolézeiro lá vendendo picolé. Achando. Mas aquela estrutura lá foi feita por um artista, né, cara, que quis representar a resistência
Humana e a resiliência também do ser humano. Ah, bonito. Tá sabendo, hein? Essa foi Ele foi formado e fez formou. o velhinho lá do gelado. Bom, Então, voltamos pro hotel e Começamos a estudar nosso plano de volta. nosso plano de volta. E não tinha outro jeito, era o que a gente tinha que É fazer. isso. 50% da missão já estava cumprida. Na volta, nós paramos, fomos obrigados a parar. Paramos ao amanhecer, devia ser umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando nós passamos em... Atacama, São Pedro Atacama. Não. Nas casinhas. Na Cidade Fantasma. Pampalúnia. Aí fizemos algumas fotos, algumas imagens e seguimos para São Pedro do Atacama. Chegamos em São Pedro do Atacama por volta das 8 horas, Isso. Por aí. 8h30 da manhã. E todo mundo muito empolgado, querendo chegar até em Salta no primeiro dia de viagem. No primeiro tiro. Por que nós estávamos empolgados? Nós estávamos descansados, falando, não, realmente dá para chegar. A gente vai passar em São Pedro 8 horas da manhã, de lá é um tiro, e Piriri e Pororó. Chegamos em São Pedro. Tudo parado. Tudo parado. Tudo parado. É onde eu tive a felicidade de ver o Licancabur com neve e tampando estrada, tampando tudo. Estrada congelada. A estrada estava fechada, a gente teve que ficar parado 3 horas em São Pedro de Atacama, num posto de gasolina, porque a estrada ficou fechada por conta da neve que tinha derretido, tinha invadido a pista e congelou. Então a gente tinha que esperar os caminhões fazerem uma limpeza para que a gente pudesse seguir viagem. Feita a limpeza, tocamos. Paramos lá no meio da neve Paramos na neve. para tentar fazer outra transmissão, não é? Passamos, fizemos. Foi feito. Fizemos uma guerrinha de bola de neve. Fizemos uma guerrinha de bola de neve, eu tomei a bolada na cara. O Logan acertou. Acertei. Dentro do ouvido. E dali... Não passou mal lá, né? Eu passei bem mal, né? Então, eu comecei já a passar mal da altura ali, mas eu fiquei quietinho no meu canto. Falei, não, minha respiração tá ruim, vocês ficam brincando aí à vontade, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. E realmente estava pesado para puxar a moto, pesado para manobrar. E como a chatinha lá, a chatinha já tinha falado, a guia, que você tem que ir respirando devagar e bebendo água de pouquinho para ir aclimatando. Eu tinha colocado um pouquinho já de folha de coca do lado de dentro da boca. E aí devagarzinho foi aclimatando, foi dando certo. E dali a gente tinha que ir para Passo de Jama já para fazer já o trâmite de volta, né? De volta. E aí, para chegar no Passo de Jama, a gente descobriu que a placa de geleia tinha caído. Cadê a placa da moto do Geleia? Procurou, achou. Procuramos, Eu já voltamos umas 3 vezes. uns 20 quilômetros para trás até. Foi. Procuramos andando devagarzinho. E tudo parava, quanto é e lugar, nada. placa, Não achava. nada. Eu falei, pronto, agora a moto vai ficar aqui. Como é que eu vou atravessar a fronteira E sem esses caras chatos, de jeito que são de Chile, vão deixar a moto aí, não vai deixar você vazar nem na bala. Muito pelo contrário, nem perguntaram da placa, não fizeram nada. Só conferiram o motor da moto, com o documento, com o seu passaporte. Falou, pode Tudo seguir. pode seguir. tranquilo, bem tranquilo. Tocamos viagem, seguimos viagem. E aí nós conseguimos dormir em General São Martin. General São Martin. Conseguimos dormir lá, né? General São Martin. Passamos, os meninos, vocês foram em primeiro, né? Mas o vulcão nos atrasou umas 2 horas. 3 horas. E aí quando a gente chegou em Passo de Jama, tinha uma fila. Tinha uma fila enorme, exato. E aí a gente foi chegar em General São Martin Já à noite, já à noite. umas 10 horas, não é? É. Mas isso já era já dentro da Argentina, Isso. um lugarzinho que a gente dormiu até mais ou menos, mas era só pra dormir mesmo. Aí pra sair de lá, No dia seguinte, a gente foi sair de lá pra dormir no meio do Chaco argentino. isso. Saímos de lá, tomamos um café. Barreta, né? Nós saímos de General São Martin e aí fomos procurar um lugar para tomar café. Paramos na primeira padaria que não tinha nada para tomar café. Ficamos ali. Verdade. Ainda fizemos um câmbiozinho lá. Não fizemos câmbio não, mas sacamos Um um dia, banco. né? Isso. Aí paramos numa praça, depois achamos outro lugar pra gente. Aí comemos no posto, né? Isso. Foi. Abastecemos, se alimentamos lá. E aí, entre esse trajeto e Barreta, nós ficamos sem gasolina.
Tá pensando em trocar de carro? Venha para Staff Motors. Desde 2002 entregando confiabilidade e os melhores seminovos de Rondonópolis. Todos com garantia Staff comprovada por nossos clientes já atendidos em mais de 23 anos de mercado. Temos financiamento facilitado, atendimento personalizado para você fechar o melhor negócio. Venha para a Staff Motors, porque nós vamos te ajudar você a realizar o seu sonho de levar um carro novo para a sua garagem. Tá procurando peças e acessórios para sua moto? Acelere para o Atacadão Motopeças. Vem pro arraiá de ofertas do Atacadão Motopeças, sô! Kit relação pra bis 125 e Pop 100 por R$50 a unidade. Retrovisor Mini Titan R$15 o par. Aro roda 18 Titan YBR R$85 a unidade. Óleo Motul 20W50 por R$30 o litro. Capacete San Marino R$159 a unidade. Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade, preço justo, sempre. Não, foi depois. Antes. Foi depois. Não, Foi gente, depois. Foi antes. Foi antes. Antes do almoço. Isso, foi Nós antes. achamos a placa, porque você estava achando a que placa, na verdade, eu não perdi a placa. Ela fez uma voltinha e ficou entre a roda e o pneu. Isso. Entre o paralama e o pneu. Eu andei 600 km mais ou menos com essa placa presa ali. Na verdade, ela pegou no pneu e travou em cima do travou em paralama em cima. E ficou ali entre o paralama e o pneu. E ninguém viu. Isso foi entre General San Martín e Barrieta. E Barrieta, exato. Aí em Barrieta nós paramos num hotelzinho na beira da estrada. Aí tem que falar sem gasolina. Vocês ficaram sem gasolina. Ele ficou sem gasolina. Isso. o Logan E ficou sem gasolina. eu e o Ficamos grupo pra trás. ficamos para trás e entramos numa cidadezinha lá, que eu não sei o nome, E conseguiu, né? e conseguimos abastecer. E Mas eu agora e o vamos contar a Varley. história Deixa ele dele. contar Isso. a história. Isso. Por que nós paramos nessa cidade? Porque a minha moto também estava sem gasolina. E Tava ficando sem. Aí nós se informamos com o cidadão, ele falou mecânico. que 40 quilômetros à frente tinha uma cidadezinha que tinha um posto de combustível. Isso. A minha moto começou a cair o combustível, aí eu vim na velocidade de 120, eu comecei a baixar para 110, 180. Aí eu e o Gelé ficamos para trás e os dois, andamos pra mais o carro de apoio, seguiram à frente. Nós estávamos passando por essa vila, eu falei pro Gelé, aqui que era para os meninos entrar. Aí o Gelé falou, não, mas se fosse, vocês tinham parado. Eu falei, vamos perguntar, porque é aqui. O Gelé perguntou, o cara falou, realmente aqui. Fomos ao posto, abastecemos e eu estava com um tanque de combustível que eu tinha comprado lá em São Pedro, Atacama. Um galão. E quando nós estávamos parando, liberar a pista. É. Isso que nos salvou, porque eu abasteci minha moto, o G abasteceu a dele. Isso. E eu mandei colocar 15 litros de combustível No galão. no galão. Aí pronto. Aí andamos quase 80, 100 quilômetros à frente, para nossa surpresa, os dois parados na pista, loucos sem combustível. A gente tinha mais ou menos uns 15 quilômetros de combustível e eu ainda tinha mais 50. Eu ainda chegaria numa cidadezinha lá, que a gente chegou e abasteceu. Só que por questão de segurança, como era um lugar onde tinha uma cobertura, tinha uns guardas, etc., eu e o Logan já paramos naquele lugar. Isso. E acionamos o Varley e a Bia, deixamos a carretinha lá, pra eles irem até na frente, que era 33 quilômetros, abastecer e voltar. Porque já abastecer rapidinho a moto do Logan e ir embora. Só que nessa viagem para comprar gasolina, o Logan me deu quanto? Foi em dinheiro? Pouco. Foi. Não me deu muito para comprar só a gasolina dele. E nós fomos tocar. Só que no meio do caminho, o meu companheiro Varley me avisa que ele tá sem dinheiro, sem cartão. E a caminhonete tá acabando a gasolina. Acabando a gasolina. Num calor imenso, tivemos que abaixar o vidro do carro para tocar. E chegamos lá, o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, nós vamos completar. Mas você não tinha o cartão. Não. Eu tinha o meu, mas eu não tinha usado. Não tinha usado. Isso, verdade. Aí chegou lá e falou assim, bom, chega lá, nós completa a caminhonete, eu fico lá de penhora, né? Eu vou ficar penhorado. Fica pendurado lá. Isso, eu tinha esquecido o cartão e o Varley volta e fico penhorado. Vamos ver se o cara vai aceitar, né? No posto. E assim nós fizemos. Chegamos lá, só com a sorte que o seu cartão dele passou. E assim nós voltamos de volta. Só que na volta, Nós já tínhamos dado socorro, já estava voltando.
Já tava voltando, vocês voltaram só pra pegar a Pegar a carretinha. carretinha e voltar. Aí a gente parou Foi em... lá que vocês almoçaram. Não, Foi depois. sim. Não, lá que eles almoçaram. Foi lá que Lá que almoçaram. Fazendo um posto da frente. Isso. E voltamos para aquele Isso, posto. pra almoçar, A gente almoçou no posto da ACA Isso. e voltamos pra almoçar na beira da estrada. Isso. Ao lado do posto. Foi ao lado do poço. E aí seguimos viagem Foi. E Barrieta, né? em Barrieta, onde foi que a gente parou pra dormir. Parou, dormiu e tal, Dormiu. dormiu. Aí entrei na cidadezinha lá, comprei ainda os tiragostos pra gente poder comer. Isso. E o nosso destino agora era Clorinda, Clorinda. divisa da Argentina com o Paraguai. Isso, de Onde Paraguai. a gente Saímos cedo. saímos cedo. Não, ó, a viagem tá tranquila. É. Só que veja bem, cedo, lá no Chaco, é quente igual. Lá não tem conversa. Lá é quente de manhã, lá é quente na hora do almoço, lá é quente à tarde. À noite, À de noite é madrugada, quente. Tudo é quente lá. quando não tem dia, Sempre é quente. quando não tem noite. E aí a gente foi pegando essa estrada Não é muito quente quente. igual aqui não, é quente, surreal. É. É igual E quente. a gente foi aqui. pegando essa estrada quente, foi andando para chegar lá na divisa dos países, Paraguai e Argentina, e chegamos. Uns titumbiados aqui, uns reclamando de calor ali, outro acolá. O Bru começou a reclamar que ele estava passando mal, não estava? Nós somos. Aí nós. Não, mas peraí. Não. Antes disso, nós vamos voltar só no sábado que vem A para mesma. contar essa história. Porque essa foi a história mais impressionante da nossa viagem. É, Ela aconteceu na divisa da Argentina com o Paraguai. Paraguai. isso. Sábado que vem a gente está de volta com a Rota do Pacífico. Você acabou de assistir o programa Rota do Pacífico. Oferecimento Staff Motors, Posto Fórum e Atacadão Motopeças.